Bom, sejam todos muito bem-vindos, né, ao final desse capítulo 1, o capítulo introdutório do livro Prospecção de Novos Negócios para Arquitetos, Engenheiros e Designers, o método Aquipro do nosso grande Paulo Revio, que está aqui com a gente, né, Paulo? E hoje a Vamos gente lá. vai falar sobre esse encerramento do primeiro capítulo do livro, com alguns exemplos, trazendo o que tem de mais importante, né, no capítulo, os pontos principais, dando novos exemplos, né, exemplos que não estão escritos explicitamente no capítulo, e enriquecendo cada vez mais o conhecimento, né, do pessoal que está assistindo a nossa aula, que está lendo o livro, que está procurando saber também do curso. O curso também é extremamente completo. Então, é isso aí. O que você acrescentaria nessa nosso primeiro slide aí, Paulo? É muito bom. Eu acho que essa primeira etapa, esse início, né? O pessoal vem acompanhando agora, começando a acompanhar sobre a prospecção, a importância da prospecção. Eu acho que é uma etapa fundamental, né? O método, ele é muito interessante porque desde o início e também depois, lá no final, quando as pessoas puderem já ter percorrido e botado em prática a métrica, né? O final é surpreendente também com os resultados que isso traz. Então, eu acho que essa parte inicial que o pessoal acompanhou, ela é fundamental, principalmente, Karim, que eu costumo dizer para o pessoal, na questão da motivação, né? E aí, aquilo que eu comento sempre, que eu enxergo a palavra motivação uma palavra composta, tá? É um motivo, né, para tomar uma ação. Então, esse primeiro capítulo, eu acho que ele é fundamental para que nós consigamos dar um motivo para essas pessoas tomarem a ação e levar, assim, a partir de agora, de uma maneira, vamos lá, sistemática, talvez, a questão da Exato, prospecção, tá? exato, com certeza. Então, é Sistemática e importantíssimo. pragmática, né? Pragmática, passo a Ah, passo. Tem uma passo sequência a de passo. raciocínio. Bom, Exato. então vamos começar o capítulo de introdução, né? Eu vou falar sobre conceitos básicos sobre mercado, que as pessoas precisam saber o que é isso, né? Negociação e administração de conflitos. Bom, então o primeiro slide é uma apresentação minha rápida, né? Meu Instagram é @construção civil, pessoal que já segue já há algum tempo, e-mail carinabut@hotmail.com. Se vocês precisarem fazer contato comigo, já eu vou passar os dados do Instagram do Paulo e o e-mail dele também. Eu trago esse exemplo do livro Patologia das Construções, que foi o último livro que eu publiquei, em conjunto com dois outros colegas engenheiros civis, né, o Gil Deon e o professor Matheus, e a gente conseguiu vender mais de 4 mil, hoje já estamos passando de 5 mil exemplares vendidos, e um dos motivos do sucesso foi essa integração tecnológica, que a gente vai apresentar também aqui no livro, de Muito bom. negociação e de prospecção de novos negócios para engenharia, arquitetura e design, né? Então, vale a pena vocês conhecerem. Uma rápida introdução minha. Sou engenheiro civil, mestre, doutor em estruturas de construção civil pela Universidade de Brasília, tenho MBA em gestão de negócios imobiliários da construção civil e MBA em gestão financeira, controladoria e auditoria, ambos pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Também tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, numa consultora americana, onde eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas interessantes fora do Brasil, né? Então, a gente traz esse conhecimento de fora também e aplica nos nossos novos projetos, como esse projeto em conjunto com o Paulo. Isso é muito Hoje, bom, Karim. Só um parênteses, Karim, isso é muito bom porque a gente tem uma história de atender multinacionais e faz muito sentido isso, Karim, essa visão mais ampla, vamos falar assim, ou mais periférica, né? com Não só certeza. na nossa bolha aqui. Então, é muito importante as pessoas também se aterem. E hoje a comunicação, né, a informação, o conhecimento, ele está num clique do smartphone. É muito importante as pessoas se aterem além fronteiras aí. Isso é importantíssimo. Com certeza. E me ajudou muito a trazer conhecimento de fora para o Brasil, né? Isso além de enriquecer, melhora muito o nosso Sim. trabalho aqui. A minha página à direita é o @construção civil, hoje com mais de 240 mil seguidores, é uma das maiores páginas da indústria da construção civil no Brasil, né, no Instagram. O website www.construçãocivil.info, onde a gente organiza essas informações de uma maneira mais inteligente, mais rápida, mais racional, com mais de 70 mil visitas por mês. Enfim, e o trabalho do livro Patologia das Construções, hoje um best-seller na engenharia civil, e estamos aqui trabalhando também com o Paulo para tornar um best-seller na parte de prospecção de novos negócios para arquitetura, engenharia e design, né? Então, a minha contribuição, uma das contribuições do livro é justamente essa integração tecnológica, que eu vou explicar nessa apresentação para vocês como é que a gente fez, como é que vocês vão estar sempre sendo atualizados de maneira digital para quem adquiriu o livro, ou para quem adquiriu o curso, ou os dois, o ideal é que seja os dois, mas realmente está um conteúdo fantástico, muito rico, muito esclarecedor, enfim, que possa disseminar aí no país inteiro.
Bom, vou começar agora com os conceitos, né? Então, em primeiro lugar, a gente está falando sobre mercado. O que é isso, né, Paulo? Tem muita gente que nunca Sim. ouve falar o que é mercado. Fala-se tanto de mercado, mas as pessoas não sabem o que é. Então, vamos definir, né? Acho que é importante a gente saber trabalhar com definições. Então, a definição clássica de mercado diz o seguinte: o mercado é um ambiente social ou virtual propício às condições para a troca de bens e serviços. Pode-se também entender como sendo a instituição ou organização mediante a qual os ofertantes, ou seja, os vendedores, e os demandantes compradores negociam uma relação comercial, com o objetivo de realizar transações, acordos e trocas comerciais. O mercado vem desde a antiguidade, igual mostra essa figurinha aqui. Ó. O cara, aqui ele estava com uma lagosta na mão, ele troca uma lagosta por um sal. Isso aqui existe desde quando a humanidade começou, lá nos primórdios da humanidade. Então, o Muito bom. mercado já existe, a relação de troca, de bens, de serviços, isso é antigo. E, claro, para contrastar, eu trouxe essa figurinha aqui. Hoje você tem um mercado digital enorme, O governo brasileiro acabou de lançar o Pix aí, que facilita essas transações comerciais também, movimentação de dinheiro. Então, mercado é isso, um ambiente social ou virtual propício às condições para a troca de bens e serviços. Então, essa é uma definição clássica que eu gosto dela bastante. No livro, é importante destacar que no livro eu passo a minha própria definição, que é um conceito abstrato e ao mesmo tempo claro. Então, para quem está lendo, vale a pena voltar e ver essa definição própria de mercado. E isso é bom, Karim, que desmistifica, porque no meu ponto de vista, tanto na área de arquitetura quanto na de engenharia, as pessoas estão muito habituadas ou numa zona de conforto de trabalhar por indicação, E aí, aquilo que a gente pontuou, a questão de você tomar uma decisão, motivação e ação, de ir ao mercado, é o que vai fazer a diferença agora, A partir de agora, com a métrica, Você buscar as oportunidades no desconhecido e convertê-las. Com certeza. Por isso que a gente começa já com a definição do que é mercado, Que a pessoa já começa a ter uma noção melhor. Então, aqui nesse slide, quando falamos sobre mercado, nos referimos às transformações de setores que têm impacto direto no mundo dos negócios. E isso é uma rede grande, uma rede relativamente complexa. Por que é complexa? Porque os condutores dessas mudanças são vários. Tecnologia é um condutor, os processos, mudanças de processo é outro condutor de mudança de mercado, ideias, novos conceitos, novos modelos de negócio, novas ideologias, novos produtos, novos comportamentos, novos hábitos e costumes, apenas para citar alguns exemplos. Então, tudo isso influencia no mercado. Eu vou dar um exemplo rápido aqui, que é bem conhecido hoje, sobre modelo de negócio. O Uber, o Uber hoje é a maior empresa de transportes do mundo. E o Uber não tem um único carro sequer. Ele não tem um carro, ele não tem um pneu, ele não tem uma roda, não tem um motor. É uma das maiores empresas de transporte do mundo. Mas é um modelo de negócio que deu certo. Por quê? Porque ele usa o próprio motorista, que é claro, cadastrado no aplicativo, para fazer o transporte de passageiros. O objetivo dele é transportar passageiros. Então, para transportar passageiros, você não precisa ser dono do carro. Ele provou isso com um modelo de negócio que é, na verdade, um modelo mais de logística do que uma concessionária, vamos dizer assim, de carro, propriamente dito, ou uma locadora de automóveis. Ele não precisa trabalhar nessa linha. Então, é um novo modelo de negócio que deu certo. Tecnologia, você vê as evoluções tecnológicas aí, enormes, que realmente impactam o mercado, muda os hábitos de compra e venda de mercadorias. Então, é um universo que você precisa realmente estar acompanhando as novas tendências. Aqui a gente traz só alguns dois exemplos. Diga lá. Que inteligência, Karim, por trás dessa ideia, de ser, por exemplo, a maior empresa de transportes do mundo sem zero custo de manutenção, de combustível, de pneu, zero, de nada, E aí, só um comentário, Karim, que o pessoal vai ver no final do curso daí, ou no final do livro, o resultado que isso gera, que a prospecção gera. Eu hoje tenho um contato da pessoa que criou o Uber. Olha só. Sabe? Olha isso. Então, é fantástico. Isso é exato. Prospecção te leva a novos mundos, Te leva, você depende de você mesmo, para fazer essas novas prospecções. Então, depois a gente vai entrar mais em detalhes. E ainda sobre mercado, Agora eu vou trazer exemplo de Brasília, Paulo, se você lembrar de algum exemplo aí no Sul, você pode também mandar bala. Aqui em Brasília tem algumas regiões que foram moldadas pelo mercado ao longo dos anos, como a famosa Rua das Farmácias, nas quadras 102 e 302 Sul, em Brasília. Brasília é uma cidade numeral,
Aqui não tem nome de rua, as ruas são numéricas, 102, 302, 402, 602, então é tudo muito numeral e é uma numeração lógica da cidade. Mas, enfim, nas quadras 102 e 302 Sul, nós temos a Rua das Farmácias. E também na quadra 109 Sul tem a Rua das Elétricas. Só tem elétrica na 109. Só tem farmácia ali na 102 e 302. E aí eu boto esse questionamento. Essas ruas foram designadas por alguma entidade? Alguém falou que era só para ter farmácia naquela rua ou era só para ter elétrica naquela outra rua? A resposta é não. Ninguém não obrigou que fosse feita essas atividades nessas ruas. Mas o que acontece? É por isso que a gente usa esse termo. O mercado é soberano. Quem definiu que ia ser uma rua boa para farmácia foi o mercado. Então, o mercado ele é soberano. O mercado que define quais são as melhores atividades para cada região e setor. No livro eu faço um debate, abro um debate sobre esse tema, onde eu vejo que muitas cidades, Brasília tem um pouco disso ainda, insistem em manter normas de construção, de urbanismo, engessadas no passado. Isso trava o mercado. Você obrigar uma determinada área a funcionar como setor de gráficas, não existe mais gráfica. As gráficas hoje foram tomadas pelo mundo digital. Com raras exceções, em período de eleição, você ainda usa a gráfica para imprimir aquele santinho de político e tudo, mas você não precisa mais de uma região inteira para ter gráfica. É uma atividade que, ao longo dos anos, ela caiu muito. Então, esse é um questionamento importante das pessoas começarem a entender o que é mercado, estudar o que é mercado de maneira mais eficiente. Aqui é a rua, eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar, a Rua das Farmácias aqui em Brasília. Para quem não acredita, pessoal, é uma farmácia do lado da outra. Olha só, aqui você tem uma Rosário, outra Drogazil, outra Med, não sei das quantas. É a rua inteira, só tem farmácia. Só tem farmácia. Dá para ver pelas fotos aqui, distrital, etc, etc. Aqui é a Rua das Elétricas, que eu tinha comentado com vocês. E é dos dois lados da rua. Você vê, Star Luz, Extra, Estação da Luz, não sei o quê, não sei o quê. É a rua inteira. Alguém obrigou essas atividades a serem nesse local? Não. O mercado foi lá e instalou isso aí e é um sucesso. É um sucesso porque você tem dúvida onde você vai comprar uma lâmpada, uma luminária, fiação elétrica e tudo, você vai para lá que você sabe que você vai encontrar. Isso existe em vários locais no país. Então, eu trago esse exemplo aqui de Brasília. No Sul, Paulo, eu te garanto que deve ter também. Em São Tem Paulo. Também, tem. Exato, em São Paulo. As próprias, que o pessoal também, mas que devem estar bem familiarizadas, as próprias vias gastronômicas, Karim? Da mesma forma, Exato. Aqui no Sul tem muito disso, A rua dos restaurantes, A rua das concessionárias de veículos, enfim. Então, isso é mercado, exatamente. Exato. Só que o que muitas vezes pega é que existem legislações antigas que proíbem determinadas atividades em áreas onde o mercado está gritando, falando, pelo amor de Deus, isso aqui tem que ser uma tal atividade. Então, isso as pessoas precisam começar a abrir um pouco mais a cabeça nesse sentido. E a gente faz uma discussão interessante no livro, vale a pena o pessoal acessar lá também. Bom, quais são as principais formas, técnicas e tendências de negociação mais atuais? Isso aí também é importante a gente fazer essa discussão. Bom, eu trago algumas aqui, vou focar em duas. Então, a primeira, negociação em contexto de relacionamento de longo prazo. Longo prazo. Existem pessoas que pensam muito no curto prazo, quer ganhar dinheiro rápido, quer fazer as coisas em geral, pessoal. As coisas os relacionamentos de longo prazo são os mais duradouros. Então, a gente tenta passar essa ideia também para vocês. E esse relacionamento de longo prazo pode ser entre empresas, entre empresa e cliente, dentro da empresa, etc. Negociação em contextos internacionais. E ninguém melhor do que o Paulo para falar sobre negociação em contextos internacionais, onde você precisa adaptar e entender as regionalidades, ter uma inteligência cultural. O Paulo sabe falar inglês, eu também falo inglês, o Paulo fala alemão. Então, já negociou com indústrias alemãs. Então, e tem que ter inteligência emocional, tem que ter inteligência social, para ter uma boa negociação em contexto internacional. Um outro exemplo, mediação, também conhecido como negociação assistida. E aqui eu trago o último exemplo, um exemplo rápido e simples, de união entre grandes empresas, como a Apple e a Nike. Como é que você imagina? Poxa, como é que uma empresa de tecnologia como a Apple vai juntar com a Nike? A Nike
criou uma época um chip de corrida, que você colocava o chip no tênis e esse chip media o número de passos que você dava, a velocidade que você estava indo, pressão, temperatura, e essas informações eram lidas por um equipamento da Apple, um iPod, um iPhone, e isso é só um pequeno exemplo, tem vários outros exemplos de grandes fusões aí em contextos internacionais, né, e relacionamento de longo prazo. Então, isso eu acho que é uma receita mais duradoura, né? A gente costuma não passar muito, olha, a receita do sucesso é tal, até porque isso ninguém tem, na verdade, mas a gente tem vários pontos, vários nichos que a gente consegue falar, olha, isso aqui funciona melhor do que isso aqui. Então, relacionamentos de longo prazo tendem a funcionar melhor do que relacionamento de curto prazo. Aí eu trago, claro, os nomes das principais empresas atuais, né? Então, Facebook, a Amazon, a Apple, a Nike, por aí vai. Tem várias outras grandes empresas pelo mundo aí. E grandes empresas que o Paulo também que tem acesso, já projetou, né? Dentro desses 14 milhões de metros quadrados, né, Paulo, já projetados, tem muita gente aí para você também trazer seu conhecimento. Bom, já que eu estou falando de relacionamento de longo prazo, vamos trazer exemplos de projetos industriais que o Paulo mesmo já fez, já projetou. Né? Então, por que eu trago projeto industrial? Porque é longo prazo. Né? Eu dou o exemplo aqui, mais de 15 anos. Todo projeto industrial tem que ter mais de 15 anos? Não, isso aqui é só uma referência, só um benchmark. Né? Em geral, é o tempo necessário para você poder ter um payback do investimento. O investimento industrial é muito grande, né, Paulo? Então, é muito grande, é altíssimo. O recebimento do investimento, ou seja, o payback, ele é longo. Né? Então, eu trago aqui uma imagem, também tirei do Instagram do Paulo, o @arquitetura proativa, né? Um exemplo que ele fez aqui de um projeto industrial. Você vê pelo volume, né? pela área ocupada, são projetos gigantescos, né? Onde você tem ali que bolar a parte de entrada e saída de caminhões, até a gente já publicou aí um gráfico em 3D que mostra o caminhão saindo foi projetado, mostra ele entrando, mostra ele manobrando, vê como é que está essa questão. Então, você vê que envolve vários pontos, né? Um projeto dessa envergadura, e ele é de longo prazo. Né? Já que a gente está falando que as relações de longo prazo elas são mais duradouras, nada melhor do que um projeto industrial para ilustrar e exemplificar isso aí. E vai de encontro, Karim, se me permite, aquela inteligência, né, os tipos de inteligências ali que você comentou, por exemplo, a social, porque a implantação de uma indústria, seja de qual setor for, algumas mais poluentes, outras menos poluentes, umas mais verdes, outras menos verdes, né? Ela vai impactar tanto na vida, vamos lá, né, a vida social do entorno, né? Ela precisa trazer o social porque ela vai gerar emprego, né? Então, só um exemplo da inteligência associada, depois a inteligência técnica, por exemplo, uma multinacional, como é o que a gente está pontuando aqui, né, ela vem com um sistema construtivo de fora que não existe no nosso país, então tem que tropicalizar o sistema construtivo, os materiais, as especificações, então é uma série, os tipos de inteligências, é muito interessante o projeto industrial porque ele aborda tudo isso, né, a gente precisa estar é um desafio, né, de você conseguir implantar. E aí quando você comenta, e você está certíssimo, né, é um investimento altíssimo, mas a decisão, quando ela é tomada, ela envolve um nível de responsabilidade muito grande, porque o prazo para você fazer um projeto ou fazer a execução de uma obra, botar uma planta dessa para rodar, ele é curtíssimo. Curtíssimo. Exato. E assim, o prazo é curto para botar ele em prática, mas é aquela história, o investimento é altíssimo para poder aquilo para se pagar, vamos dizer assim, muitas vezes passa de 10 anos. Agora, claro, existem projetos industriais que conseguem reduzir esse tempo de payback, né? Mas realmente os equipamentos são muito caros, né? Os equipamentos que a indústria coloca aí dentro de um projeto desse é muito complexo, muito caro, então exatamente, Karim. Quando você ouve uma notícia, tá? Isso é uma contribuição minha. Quando você ouve uma notícia, por exemplo, assim, ó, a empresa tal vai investir 500 milhões de reais na implantação de uma fábrica. A parte civil que nos compete, a engenharia e a arquitetura, desses 500 representa 20%. O restante, Karim, está dividido em equipamentos. Exato. E depois na operação, né? No RH, na contratação, na logística, na operação da fábrica. Então, a nossa parte também de arquitetura e de engenharia, ela é a fatia menor do bolo de investimento, né? Mas é a que traz a maior responsabilidade, porque uma fábrica dessa parada por um erro de projeto, por exemplo... É um prejuízo muito grande. Nossa, diário, né?
por hora, né? Exatamente. Bom, dando sequência aqui, é importante trazer esses conceitos sobre darwinismo organizacional, que basicamente significa o quê? Que se uma empresa ou organização não se adaptar ou evoluir, ela será extinta, né? Então, a inovação é essencial para a sustentabilidade dos negócios. O melhor momento para você rever essa curva S, para quem não está enxergando a curva S aqui, é isso aqui, tá? Onde eu tenho no eixo Y desempenho e o eixo X eu tenho tempo. O melhor momento para eu rever essa minha curva de desempenho versus tempo é no ponto A. Por quê? Eu estou no período de ascensão, eu estou no período onde eu estou melhorando meu desempenho ao longo do tempo. Eu não vou esperar ele chegar aqui para depois eu pensar o que eu vou fazer. Eu já tenho que começar a pensar que como é que eu vou transformar uma empresa aqui, para eu ter essa queda normal, essa perda de desempenho, ela é normal no começo, quando você está implantando novas ideias, novas transformações. Depois essas transformações se traduzem em resultado. Né? Então você vai fazendo isso ao longo dos anos. Porque não adianta você parar no tempo. Uma empresa que para no tempo, você vê que o desempenho dela, se essa empresa aqui, por exemplo, resolvesse parar por aqui, ela vai ter esse desempenho aqui durante algum tempo e talvez deixe de existir, porque ela não está investindo, né, na inovação, ela não Não está acompanha investindo... o mercado, né? Exato, ela não está acompanhando o mercado e tudo. Então, esse gráfico é importante das pessoas entenderem e estudar o que é o darwinismo organizacional, que é basicamente esse resumo que a gente traz aqui. Então, evitar isso aqui. Não podemos acomodar, tem que estar sempre se atualizando, tem que estar sempre acompanhando o mercado, tem que estar ligado, né, Paulo? Tem que estar ligado nas novidades, é o que o Paulo vai falar aí para frente também. E esse ficar ligado se traduz em proatividade, tem que ser proativo. Perfeito, perfeito. A proatividade vai ajudar muito nisso. Um outro conceito importante que é a ZOPA, né? Zona de possível acordo. Para quem nunca estudou isso dessa maneira, eu trago um exemplo. Né? A parte A fecha negócio por R$2.000. A parte B pagaria até R$4.000 no negócio. Então, você tem uma ZOPA, ou seja, zona de possível acordo, entre os valores de R$2.000 a R$4.000. Se você colocar isso num gráfico, olha, fica interessante, porque a parte A, ó, o que a parte A faz? Ela fecha negócio por R$2.000. Então, você trava aqui R$2.000, né? E a parte B pagaria até R$4.000. Então, a parte B estaria aqui por um mesmo negócio. Então, essa zona toda, 2.000, 2.500, 2.600, 2.900, 3.000, 3.200, todos esses valores aqui fariam com que esse projeto fosse realizado entre as partes A e B. Isso aqui é só uma forma gráfica de você enxergar uma negociação. Aqui, os 5 principais estilos, né, de modelo de negociação. Importantíssimo a gente falar sobre isso aqui. Por quê? A evitação, por exemplo, você não consegue nem o objetivo que você quer e você tem um relacionamento ruim. Essa evitação aqui é quando você não consegue nem ver a pessoa. Né? Então, a gente tem que evitar. Né? Até engraçado falar de evitação. A gente tem que evitar a evitação. Né? Isso aqui é uma coisa que a gente não quer em nenhum tipo de relacionamento. A acomodação, ela também não é muito interessante, porque é quando uma parte abre mão só para atender a outra parte. Então, ela abre mão de tudo que ela quer só para ter um bom relacionamento, mas não atinge o objetivo dela para nada. O compromisso é um meio a meio, né? Está tudo escrito isso, detalhado no livro, mas a gente fala aqui no vídeo, porque essa parte é uma parte muito importante. Compromisso é a metade da laranja, né? Você abre mão do que você quer, a outra parte abre mão um pouco do que ela quer, e vocês entram num compromisso ali, abrindo um pouco, cada um abre um pouquinho a mão ali e a coisa vai, que também não é o ideal, mas às vezes acontece, né? E você tem que seguir nessa linha. Competição também não é muito bacana, porque você só pensa em objetivo. Você está nem aí para o relacionamento. Então, você vê que o relacionamento está baixo, mas você está competindo ali para atingir sua meta e não está se importando com o relacionamento. E o melhor dos mundos, né? O ideal é a colaboração, onde você tem um bom relacionamento e um bom objetivo para as duas partes, né? Então, isso aqui é desafiador, porque não é sempre que a gente consegue, né, atingir a colaboração. Para eu atingir a colaboração, eu preciso, lógico, enxergar ela como uma meta ideal. E isso, o mais importante, deve-se trabalhar o interesse versus posição entre as partes. E por que isso aqui é crucial? Porque muitas vezes a gente não sabe o real interesse. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. A parte A e parte B estão negociando
a parte A está vendendo um prédio, a parte B está comprando o prédio, né? E a parte A fala que quer X mil reais no prédio. A parte B fala, não, mas esse valor fica complicado e tal. Eu dou Y, né? Eu dou um valor um pouco abaixo do X mil. Essa negociação onde um fala o valor e o outro fala o contra-valor, faz a contra-oferta, a gente está negociando só posição, né? Então, quando tem um desacordo entre valores, por exemplo, você precisa entender por quê. E isso é o desafio, né? É difícil, às vezes, porque você não pergunta para outra parte, mas por que você quer isso? Né? Por que você quer esse valor? Ah, não, porque eu quero quitar um financiamento de uma outra área, ou porque eu quero comprar um carro novo e quitar um outro. Então, a partir do momento que você descobre o real interesse, você pode abrir novos horizontes, onde você consiga achar uma alternativa, uma outra alternativa que atenda a você, atenda a outra parte e que não era a alternativa inicial, né? Então, existem vários exemplos É onde muito bom isso aí. você consegue trabalhar, mas para trabalhar interesse é desafiador, porque você tem que descobrir motivo, né? Então, a mesma coisa, eu e você, Paulo. Vamos dar um exemplo nós dois aqui, vamos ver se... O exemplo da torta, né? É um exemplo bobo, mas é um exemplo fácil de entender. Tem um único pedaço de torta numa mesa. Duas crianças, né? Você tem filho, você sabe como é que criança gosta de doce. Então, tem uma torta, um pedaço só sobrando e dois irmãos que querem o mesmo pedaço. Qual que é a melhor solução nesse caso? Né? Qual que é a melhor forma de resolver esse problema? Você pega um dos dois irmãos para fatiar essa torta ao meio e o outro irmão escolhe qual dos dois pedaços ele quer. Porque quem for cortar vai querer ser milimétrico. Ele vai querer, né, ser o mais justo possível. E o outro que vai escolher qual torta que ele quer. Então, existem técnicas, estratégias, métodos, né, que facilitam muito e ajudam a fazer bons trabalhos, bons negócios, né? E a gente vai explorar isso ao longo. Isso aqui é só uma introdução, né? Onde as pessoas precisam entender a diferença de trabalhar interesse e diferença quando você está só trabalhando com posição. A posição, ela não te dá mais nenhuma informação interessante. O interesse dá. O interesse, quando você descobre o real interesse das pessoas, você consegue ir além. Um outro conceito que a gente traz no livro, importante, é sobre estruturação, né? Frases que dizem a mesma coisa, mas possuem efeitos de aceitação diferentes. Isso é uma coisa muito engraçada, que o pessoal da psicologia que deve estudar isso aqui, né? Então, exemplo 1, o copo está meio cheio ou meio vazio? Os otimistas geralmente falam meio cheio, né? Eu sempre falo meio cheio. Eu não costumo falar meio vazio. Um outro exemplo, que fizeram uma pesquisa antiga até, passavam a informação dessa maneira. Essa cirurgia tem 90% de chance de sucesso. Porque ela tem uma influência positiva, né? Mais pessoas fariam a cirurgia. Versus falar, essa cirurgia tem 10% de chance de fracasso. Tem uma influência negativa. E é impressionante. Quando você fala dessa maneira, você está falando a mesma coisa. Né? Das duas maneiras, você está falando exatamente a mesma coisa. Só que, quando você fala dessa maneira, essa cirurgia tem 90% de chance de sucesso, mais pessoas fazem a cirurgia. Se você falar, essa cirurgia tem 10% de chance de fracasso, menos pessoas fazem a cirurgia. Sim. Por incrível que pareça. Ah, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas quando você fala de uma maneira, você tem mais eficiência. Isso é uma coisa, um conhecimento importante. Aí eu uso esse raciocínio com um dos projetos do Paulo. Né? Claro que na figura A eu vou apresentar uma estruturação mais eficiente, ou seja, mais positiva, e a figura B, uma estruturação não tão eficiente. Então eu trago essa imagem, tirei lá do Instagram do Paulo, né, do Arquitetura Proativa, onde eu falo aqui embaixo, pego a imagem do projeto dele, um projeto industrial, e falo aqui, ó, esse projeto industrial tem 85% de chance de ser aprovado pela prefeitura da cidade. Então, apresentando dessa maneira, eu vou ter uma chance maior de aceitação do projeto do que apresentar assim, ó. Repara, a mesma imagem, mesmo projeto, só que esse texto crucial muda. Se eu falar, esse projeto industrial tem 15% de chance de ser reprovado pela prefeitura da cidade, as pessoas vão enxergar de uma maneira diferente. E eu estou falando exatamente... Para quem não acredita nisso, fazem um teste. É só vocês fazerem um teste. Vai numa sala de aula qualquer, distribui um panfleto escrito essa cirurgia tem 90% de chance de sucesso. Você toparia fazer sim ou não? Aí a maioria das pessoas... É só você contar quantas pessoas vão responder sim. Aí você vai numa outra turma com um número semelhante de alunos na sala de aula e escreve:
essa cirurgia tem 10% de chance de fracasso. Você faria a cirurgia ou não? E vê. Você compara os resultados. É um experimento interessante, fácil de fazer, muito fácil de fazer. E vocês vão ver que os resultados vão deixar vocês todos bem de boca aberta. Alguns conceitos importantes também, que a gente traz nesse capítulo introdutório do livro, são pegadinhas, né? Ou são armadilhas que é importante você saber detectar para quando usarem contra você ficar em alerta, né? Então, um exemplo, estereotipagem, né? É um preconceito errado sobre alguma coisa. Né? A gente tem muita mania, ser humano, nós somos uma raça muito engraçada, que nós temos mania de fazer colocações que não tem nada a ver, às vezes. Então, por exemplo, não compre de uma determinada marca porque alguém disse que teve problema uma única vez com a respectiva marca. Você não pode pegar um caso isolado e tornar aquele caso global, né? E muitas vezes a gente faz isso. Você vai num restaurante, você passa mal por algum motivo, você fala que é a culpa do restaurante, não tem ninguém que tira da cabeça que é aquilo ali. Né? E às vezes não é assim. Tem que ter cuidado com algumas coisas que a gente coloca na cabeça. A armadilha da confirmação, né? Quando simplesmente criamos situações sem nenhum nexo ou conexão racional, né, entre os pontos de raciocínio. Eu trago um exemplo esdrúxulo aqui, né? Se cair um meteoro na Terra, eu troco de carro. A gente cria algumas conexões que não existem, né? Exato. Não faz o menor sentido, mas a gente faz isso, né, Paulo? A gente acaba fazendo faz. Que não tem nexo nenhum. Já cortei 3 vezes e continua curto. Exatamente. Tem que ter muito cuidado aí. Outro conceito interessante chama dissonância cognitiva, né? Que significa ir contra as suas próprias atividades, né? Eu dou um exemplo banal. É como se a Mercedes-Benz tivesse um único dono. Se o dono da Mercedes-Benz andasse de BMW, tentando achar uma explicação para o fato, seria uma coisa que ninguém ia entender. Então, é proibido o cara andar de BMW? De forma alguma. Mas tem algumas posições, tem algumas situações muito onde bom, não faz sentido, né? Não faz sentido Sim. você ter aquela... Isso tudo faz parte do mundo de negócio que é importante observar algumas coisas. É muito bom, cara, tu estares pontuando isso, porque, cara, isso é fundamental a importância isso para o business, né? Para avançar, né, cara? Fantástico. Com certeza. Muito bom. E a gente vê algumas coisas que a gente fala, não é possível que o cara está fazendo isso, né? Mas é porque a gente tem esse conhecimento, né? A gente tem esse conhecimento. Correto. E às vezes as pessoas deixam de converter um projeto, né? Elas costumam dizer que elas perderam o projeto e não se... Às vezes é uma frase que foi dita, né? Exato. Às vezes é um ponto ali uma vírgula fora do lugar que muitas pessoas não percebem. Com certeza. Mas não percebem porque elas não sabem detectar essas pegadinhas, esses problemas. Exatamente. Conceitualmente falando, né? Exato. Algumas táticas de negociação competitiva, e aí eu trago isso aqui muito claro, tá, pessoal? Essas táticas aqui não são recomendadas para relacionamento de longo prazo, ou seja, e quando você detectar qualquer uma dessas aqui, eu explico todas elas no livro, isso é um alerta. Serve de alerta, porque geralmente quando você detecta isso, a pessoa não quer um relacionamento de longo prazo com você. Ela está jogando com você, ela está fazendo uma coisa que não é muito recomendada. Né? Alguns exemplos, né? Adiar, autoridade limitada, o bom moço e mau moço, colocar-se por cima, demanda extrema, o salame, separação de itens, silêncio, né? O silêncio, só mais uma coisa. Então, eu vou trazer 2 exemplos aqui, no livro tem um resto. Adiar. Adiar significa não mostrar muito interesse pelo produto desejado. Às vezes você quer muito uma coisa e essa tática fala, não, cuidado, é também uma técnica para não inflacionar muito o preço do produto que se deseja comprar. Se você chega numa loja, vê um produto X e fala, meu Deus do céu, isso aqui é tudo que eu queria na minha vida inteira, pelo amor de Deus, isso aqui é isso, aquilo. O vendedor daquele produto vai falar, peraí, pode vender por um triplo do preço para o cara que ele leva. Sim. Só que isso, apesar de ser uma tática, apesar de ser uma técnica, não é muito recomendado para relacionamento de longo prazo, né? Então, fiquem atentos a isso, né? Tomar cuidado. Às vezes a pessoa que está afim mesmo, ela deve falar, olha, me interessa, porque a característica desse produto é A, B, C, D, né? Enfim, eu sou mais dessa linha, eu não gosto dessa linha eu gosto da linha de relacionamento de longo prazo. Então, ser sincero, seja sincero, mas seja, claro, seja sensato, né? Não adianta também, enfim.
o só mais uma coisa, né? Esse só mais uma coisa às vezes mata. Porque você está ali no final da negociação, você já acertou todos os pontos que você precisa com outras partes, você está no final da negociação, depois de tudo acertado, aí você pega e pede mais um item, que mais um item seja atendido. Né? E às vezes esse item é um item complicado. Então tem que tomar cuidado, às vezes, também com essas táticas aqui de negociação competitiva, porque às vezes um só mais uma coisa que você acha que você está jogando, fazendo uma jogada boa, pode detonar o seu contrato. Né? E aí, ou então você perde esse só mais uma coisa e assina o contrato do jeito que você já havia negociado. Agora, falando um pouco de intermediários, né? Muitas vezes é importante você ter um intermediário no mercado imobiliário, corretor, né? Em uma negociação, porque o intermediário pode falar determinadas coisas que os proprietários não devem ou não podem falar. Né? Então, por exemplo, uma empresa interessada em alugar um imóvel pode falar para o corretor que tem um investidor grande por trás. Mas ele não deve falar isso diretamente para o proprietário, porque para que o proprietário não cresça muito o olho no negócio. E aí isso pode inviabilizar o negócio, dependendo da forma como ele é conduzido, né, Paulo? Quando é bem conduzido, fecha negócio. Quando é mal conduzido, não fecha negócio. Exatamente. Por outro lado, outras vezes é importante não ter intermediário na negociação, né? Você vai direto. Eu costumo falar aqui sobre alguns exemplos de advogado. Advogado costuma, quando o advogado entra na negociação, eles costumam ser muito criteriosos com questão de cláusula contratual, eles costumam buscar muita informação e tudo. Então, muitas vezes, já vi isso acontecer várias vezes, quando colocam advogados para negociar, eu já vi muitos negócios deixarem de serem feitos porque um não consegue se entender com o outro. Não estou falando que é o problema de ser advogado, mas eu estou dizendo que, por eles serem bem criteriosos, com questão de assim, mínimos detalhes em cláusulas contratuais e tal, que vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, chega uma hora que eles mesmos falam, não, então deixa para lá. Só que, em uma situação dessa, se não fossem os advogados negociando, se fosse direto às duas partes, esse negócio que foi perdido porque um ficou criticando ali a palavra da cláusula tal, se fosse direto, se não tivesse intermediário, se não fosse intermediado por advogados, por exemplo, esse é só um exemplo, pode ser intermediado por corretor, pode ser intermediado por nutricionista, tá? Não é nada contra nenhum advogado, não, mas só estou dando um exemplo. Né? Então é isso, muitas vezes é melhor que seja feito sem intermediário. Então isso depende da sua habilidade, né, Paulo, de negociar, de se comunicar, de usar técnicas certas, né, na hora certa. Exato. Estratégias, Estratégia ações proativas, né? Que a gente vai falar bastante também. Com certeza. Aí eu trago imagem no xadrez, né? Que às vezes você tem que Perfeito, saber jogar. Se você jogar mal, você leva essa jogada mal pro resto da vida. Bom, agora do livro, né? Vamos explicar para o pessoal que está assistindo como é que vai funcionar o livro, né? O capítulo 1, esse capítulo introdutório. Quem quiser ver mais detalhes, é só pegar a câmera do seu celular, mirar nesse QR Code aqui, você vai para uma nova sessão, onde eu e o Paulo a gente vai atualizar com frequência. Então, a gente vai trazer novos exemplos, novas imagens, novas discussões, novos vídeos. Então, você vai estar sempre com o livro atualizado. E o mesmo vale para todos os outros capítulos, né? O capítulo sobre prospecção no mercado, você vai acessar por esse QR Code para ter acesso às mesmas atualizações, eventuais correções, enfim. Então, você vai ter mais informação, né? Acesso a mais informações sobre o capítulo. Esse aqui é o QR Code do capítulo sobre captação de oportunidades. Se vocês quiserem, inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo quiser testar, é só pegar a sua câmera e já testar agora. Já mira ela ali, você vai ver que vocês vão parar numa lista muito bacana com exemplos sobre captação de oportunidades. Essa aqui vocês vão parar uma outra lista de exemplo de conexão com o cliente, com o prospecto. O Paulo vai falar isso na apresentação dele, nos outros capítulos. Aqui, sobre o draft, olha só. O draft é a elaboração de uma imagem. Então, você mira seu celular para esse QR Code aqui, você vai lá ver exemplos de drafts diferentes e as explicações do Paulo. Enfim, é um conteúdo riquíssimo e de uma experiência que praticamente ninguém tem no Brasil. Esse aqui sobre follow-up, né, monitoramento. Então, só você mirar a sua câmera aqui, você vai ver mais exemplos, mais detalhes. Esse aqui é a elaboração da proposta, né? Então, você mira nesse QR Code aqui. E, por último, o contrato, né? Então, a gente vai ter exemplos sobre detalhes contratuais, cláusulas,
enfim, algumas coisas que vocês podem tirar para a vida profissional de vocês. Tudo isso integrado no meu portal, né? O Construção Civil, o mesmo portal que fez a integração no livro que foi best-seller, né, de Patologia das Construções, integrado com todas as redes sociais, canal do YouTube, né, o www.construçãocivil.info. É para lá que a gente organiza as informações publicadas. Então, vocês vão entrar no site www.construçãocivil.info, igual está aqui embaixo. A gente também tem alguns outros infoprodutos, aqui é só fazendo uma apresentação geral do portal. O canal do YouTube já passando de 1.500 inscritos, com diversas videoaulas, inclusive essa vai para o canal também. Temos uma abrangência boa nacionalmente e internacionalmente, né? A página, todas as publicações são feitas em inglês também, tem outros países que estão lá presentes, né? Então, enfim, isso ajuda a internacionalizar o projeto. E na página inicial, você vai clicar lá em visão sistêmica, vai abrir esse menu. Nós estamos aqui na etapa 0, né? A etapa 0 é a prospecção de novos negócios e novos projetos e negócios para arquitetura, engenharia e design. Então, você vai clicar aqui, vai abrir um menu com os capítulos do livro. O capítulo introdutório, que é esse aqui que a gente está encerrando hoje. Tem o prospecção de mercado. Capítulo 3, captação de oportunidades. Capítulo 4, conexão com o prospecto. Capítulo 5, elaboração de uma imagem. Capítulo 6, o follow-up e monitoramento. O capítulo 7, elaboração de uma proposta. E encerra aqui no capítulo 8, assinatura do contrato. Então, vocês vão ver, é só acessar, de maneira bem simples. Só que isso aqui já vai estar tudo integrado por meio dos QR Codes que já foram apresentados. É isso aí. A gente encerra, então, esse capítulo 1. Espero que vocês gostem do capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da mesma maneira. E aproveitem, pessoal. É uma oportunidade única de enriquecer os conhecimentos, né, nessa área de prospecção de novos negócios, aplicado, né, para engenheiros, arquitetos, designers, com vários exemplos do Paulo, que tem uma experiência absurda nessa área de arquitetura industrial, com vários exemplos, vários projetos, várias imagens, vários detalhes. Então, aproveitem, é uma oportunidade única. Muito bom, Carinho. Mais alguma observação, Paulo, para o próximo? Não, é só para o pessoal tomar atenção e partir para cima, aí para o próximo agora aí, né? Começar a fazer a prospecção. Bem-vindos ao primeiro, o primeiro dia da nova vida profissional aí. Exatamente. Excelente. Essa é a ideia. Bom, pessoal, fiquem ligados e a gente volta no capítulo 2, no final, no encerramento do capítulo 2. Um abraço a todos e vamos em frente. Bons projetos. Um abraço.